resolver, o negócio é você ir, amém? Muito bem, abra sua Bíblia em Salmo 46, eu vou pedir que você que vai encontrando, vai ficando de pé, quem pode? Porque nós vamos fazer a leitura dessa mensagem de pé. Salmo 46. Obrigada. Gente, vamos orar pelas crianças. Os juniores já subiram direto. E de 4 a 9 é no cineminha. Amém? Pai, nós abençoamos, Senhor, os teus filhos, os teus pequeninos e tão grandes em projetos e sonhos do Senhor. Abençoa toda a ministração dos juniores, a classe infantil, os ministros do Senhor naquele lugar. Que a unção, Pai, direcione os teus filhos já desde a infância, para que eles cresçam sabendo quem são, tendo uma convicção da sua identidade em Cristo. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Em nome de Jesus, estão liberados e abençoados. Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Diga, não se abalará. Deus a ajudará até o romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Tome o seu lugar. Glória a Deus, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse salmo, que começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero falar um pouquinho sobre essa hora, o momento, a hora da angústia. O salmista, ele entra nesse lugar, e ele consegue entrar em um lugar de refúgio, de fortaleza, de socorro bem presente. Mas tem um tempo específico ao qual ele está retratando e falando, no momento de angústia. Engraçado é que a gente vê Deus se apresentando de uma maneira tão forte e poderosa, enquanto o salmista está declarando que o momento dele é de angústia. Porque é justamente no momento de angústia que nós precisamos da resposta de um Deus que se mostra como forte, que se declara como fortaleza, que se declara como aquele que tem todo o poder. E a angústia, ela é um momento que tira a pessoa, inclusive desse lugar de fé, no poder e na grandeza do Deus Altíssimo. A angústia, infelizmente, ela tem um poder latente que invade a alma, de tirar a pessoa daquele foco do olhar, dos olhos, daquele que tem todo o poder, daquele que se anuncia como quem pode todas as coisas. O dia da angústia, ele costuma tirar as pessoas dessa centralidade de Cristo Jesus, desse lugar onde Deus se apresenta como alguém que é confiável ao extremo. Por quê? Porque o salmista, ele fala desse momento de angústia, e a angústia, ela é um sentimento que vem em momentos de aflição,
em momentos de tribulação, em momentos de águas conturbadas, em momentos onde a dor toma conta, em momentos, enfim, diversos, que a nossa vida tumultua. E a angústia, ela pode ser definida como um estado emocional, e carrega algumas características, por exemplo, né, um coração, uma alma penosa, um mal-estar profundo, instalado, e que às vezes alguns, engraçado, curiosamente, não sabem nem explicar. Porque quando uma pessoa quer expressar o sentimento de angústia, em alguns momentos ela diz, eu nem sei o que eu estou sentindo direito, mas é um negócio aqui dentro. É uma angústia, porque o que ela está querendo expressar? É um mal no meu interior, que muitas vezes eu nem sei de onde veio, ou nem sei por que veio, e outras vezes eu sei sim de onde veio, por que veio. Mas o fato é que algo que assola o meu interior e desestabiliza, ou pelo menos pretende, deseja, ou quer avançar para desestabilizar uma pessoa. E essa sensação ela é causada por uma impressão de perigo, às vezes de medo, algo que nos confunde entre o medo, entre a incerteza, entre a insegurança. E muitas vezes por conta do momento de angústia, muitos são parados, paralisados, ou muitos são agitados demasiadamente. Então a angústia às vezes leva uma pessoa para um lugar de medo e de esconderijo que não é no Senhor, mas é um esconderijo nessa aflição, um esconderijo nesse dia de tribulação, um esconderijo nesse dia mau, levando à passividade. Às vezes a gente usa dizer assim, alguns nesse dia de angústia entram na caverna. Mas a angústia também em outras pessoas que têm uma personalidade diferente, que têm um temperamento diferente, às vezes leva a uma agitação, que é o contrário da passividade, mas que também tira a paz, porque é um nível de ansiedade, de turbulência, de umas águas que se tumultuam, levando a pessoa a não ter paz, e essa angústia vai apertando, enquanto o lado de cá vai liberar sentimentos de tristeza, de desânimo, de paralisia, o lado de cá vai liberar irritação, ira, loucura. Vai sair desse lugar de centralidade. Então essa angústia, quando não tratada no Senhor, quando nós não vamos, aquele que pode nos tirar desse lugar e nos esconder nesse lugar de refúgio e fortaleza, ela pode causar um mal que assola muitas áreas da nossa vida. A angústia é um sentimento, às vezes de esperar por alguma coisa, que nós nem sabemos o que é. Um coração angustiado muitas vezes não consegue definir aquele nó na garganta, ou aquela dor, ou aquela aflição no peito, mas ele está ali fazendo um movimento na alma da pessoa. De onde vem a angústia? Ela pode vir de vários lugares. A angústia pode vir de um problema conjugal. A angústia pode vir de um problema conjugal não resolvido. Alguns irmãos e irmãs, alguns homens e mulheres, alguns casais têm uma dificuldade de relacionar-se no dia da angústia, no dia da aflição, no dia de uma situação adversa. Então, às vezes, uma briga não resolvida e o orgulho que impede aquele conserto. Às vezes o sol se colocando sobre a ira, dorme mais um dia, isso traz uma angústia, e tem pessoas que vão ficar com um pesar no coração, por não ter resolvido isso, ou com um cônjuge, ou também com um filho. Aquela palavra áspera que foi liberada para um filho, ou aquela palavra áspera que foi liberada para um pai ou para uma mãe, e que não houve conserto. Esse relacionamento que se trinca, então muitas vezes causa um peso, e a pessoa às vezes, do acordar ao deitar, carregou o dia no coração aquele sentimento de angústia. Às vezes a angústia são por relacionamentos que estão próximos de nós, e como vocês sempre me ouvem dizer, relacionamentos é uma área de desafio. Se nós queremos medir o quanto nós estamos curados e restaurados, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. Porque não é fácil, é uma área de desafio, é relacionar-se com pessoas.
Mas quando esses relacionamentos se quebram e nós não alinhamos, não consertamos, não endireitamos, muitas vezes a angústia vem. Às vezes uma resposta amarga, uma resposta dura, no momento sem pensar, que você dá a uma pessoa e depois vem aquele sentimento de remorso, que ainda não se converteu ao arrependimento, porque não houve o conserto. Aquele remorso pode gerar na pessoa um sentimento de culpa que gera angústia. Um momento de desonra a um pai, de desonra a uma mãe. Um momento, de desonrar ou de maltratar uma pessoa no trabalho, uma pessoa na igreja. E se você carrega aquilo e não resolve, isso geralmente dá um peso de angústia em alguns. E às vezes ele carrega aquilo por uma semana, por um mês. E gente, tem pessoas que carregam a angústia em relação a uma questão não resolvida por uma vida. Tem pessoas que carregam a angústia por uma culpa ou por um trauma que não resolveu em Cristo por uma vida. E esse sentimento vai entrando, vai inundando, vai invadindo, vai dilacerando. E ele vai provocando muitos males, muitos males. Às vezes a angústia vem por uma dificuldade financeira. Sim, questões financeiras muitas vezes fazem o coração das pessoas pesarem. Porque afinal você lidar com questões financeiras envolve humanidade, envolve trato com pessoas. Então se tem uma coisa que angustia alguém, é uma conta chegando e você não saber como é que vai pagar. Ou mais uma parcela vencendo e você não conseguir honrar por conta de uma adversidade, por conta da perda de um emprego, ou de qualquer uma outra situação que descontrolou as finanças. Isso é angustiante. Isso é angustiante. E realmente algumas pessoas chegam a entrar em um colapso emocional por conta de níveis de angústia que vão trazendo para dentro de si, sem ir nesse lugar que o Senhor nos chama para ir. Falta de perdão. Puxa, como traz angústia a falta de perdão. Gente, além de trazer tantas outras coisas segundo a Bíblia, mas também a angústia nos traz uma falta de perdão. O problema é que a falta de perdão nos traz uma angústia. O problema é que a gente poucas vezes relaciona a angústia que nós sentimos com o perdão que nós não liberamos. Poucas vezes a gente relaciona, a gente faz esse link. Mas a falta de perdão, ela traz um peso de angústia, esse nó, esse mal, essa sensação de estar sendo sufocado às vezes. E a angústia sem tratar, ela evolui na alma para uma depressão e para outras síndromes que nós fôssemos falar aqui. Quando a gente estuda uma, já descobriram mais um monte. Quando a gente estuda mais uma, já descobriram outra. Então, se a gente for ver todas as variedades dessas síndromes psíquicas, mentais, emocionais que têm fundo espiritual, mas que atinge a minha mente, o meu físico. A depressão às vezes é o começo de uma doença que pode evoluir para o pânico, para tantas outras síndromes. E às vezes isso por uma angústia não resolvida. E o salmista, ele falou desse dia. Ele falou, nesse dia Deus é o refúgio, Ele é uma fortaleza, Ele é um socorro bem presente num momento angustiante. Queridos, Ele não mudou e essa palavra não muda. A angústia às vezes vem por um confronto no mundo espiritual. Como o confronto no mundo espiritual em momentos de guerra, em momentos que nós estamos travando batalhas, ou pela salvação de alguém, ou pela cura física de alguém, ou pela restauração de um casamento, ou pelo nosso ministério, ou pelas cargas que o Senhor nos coloca para fazer para o reino, aquilo que Ele nos coloca para nos movimentar no reino. E isso gera confrontos espirituais e nós entramos em níveis de guerra. Às vezes o nível de guerra vai ao extremo tão grande que a angústia entra no nosso coração e quer nos assolar. Mas eu quero hoje te ensinar nessa palavra a lidar com a angústia. Seja ela por meio de onde ela vem. Seja um ataque nesse momento que talvez você esteja passando. Seja te preparando para uma situação futura que você vai enfrentar.
ou lembrando de uma situação que você já viveu e já venceu, mas que você pode contribuir quando o outro estiver vivendo e passando, seja por qual motivo for. Esse texto, ele nos traz uma revelação de como ser vitoriosos, de como ser vencedores nesse dia da angústia. Não importa por onde ela tenha vindo, qual é o motivo, a motivação que ela quis assolar uma pessoa, a receita é a mesma. E qual solução o salmista nos apresenta? A primeira coisa, ele diz assim: Deus é um lugar de refúgio. O problema maior das pessoas no dia angustiado, em um dia de tribulação, em um dia onde as águas estão revoltas, o maior problema de uma pessoa, de um ser humano, é que nós buscamos refúgio, na maioria das vezes, em pessoas e não nele. E quando nós buscamos o refúgio em pessoas, nós não temos a segurança dessa palavra, porque ele diz: eu sou esse lugar de refúgio. Eu quero te dizer que todas as vezes que você está angustiado, a sua alma, ela vai tentar te inclinar a buscar refúgio em pessoas. Mas a Bíblia diz: vem nele, entra nesse lugar nele, creia que ele é esse lugar. A Bíblia não diz que o seu pai e a sua mãe físico é o refúgio. A Bíblia não diz que o seu amigo íntimo, que o seu amigo mais próximo é o seu refúgio. A Bíblia não diz que os seus pastores são o seu refúgio. A Bíblia não diz nem que o cônjuge é o nosso refúgio. Ele diz assim, ó: Deus é o meu refúgio. Crente tem um lugar de refúgio, e crente precisa saber tratar com esse assunto de angústia e de tribulação, porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Se você ama as promessas de Deus e deseja vivê-las, essa é uma delas. Ele disse: tereis aflições. É uma promessa, lá tem um ponto. Vai ter aflições. Então quem quer todas as promessas, essa aqui está inclusa também. Vai ter aflições. Então eu quero te dizer que nós precisamos tratar com esses assuntos como crentes, com uma bússola, com uma receita que funcione, que dá certo. Ele diz: eu sou o refúgio. E eu quero te levar agora ao entendimento, se esse tempo, se esse momento estiver sendo um momento onde você atravessa tribulação ou angústia, e se você não atravessa, então aprenda, porque o dia que ela chegar, você sabe como lidar. Eu quero te dizer, pessoas não são o seu refúgio. Não coloque a expectativa em pessoas, não espere de pessoas, não corra para pessoas, porque vai haver decepção, vai haver frustração, porque ele está se apresentando. Ele diz: eu sou, o Deus de Israel, eu sou esse lugar de refúgio no dia da angústia. E ele te chama a entrar nele. Nós queremos, às vezes, nos refugiar naquilo que agrada a nossa alma. E está aqui algo que alimenta vícios, é a angústia. Angústia, momentos de angústia alimentam os vícios, porque muitas pessoas se refugiam nos vícios. De comprar, de comer, alguns piores como bebida, como drogas. Porque o momento da angústia, ele não sabe entrar nesse lugar que a Bíblia promete, de refúgio forte, de uma fortaleza poderosa. Então ele vai para um escape, e ele vai procurar às vezes em um vício, um lugar de refúgio. E eu quero te dizer, que por melhor que seja uma compra, por mais prazeroso que seja passar o cartão em algum lugar, isso não vai refugiar a sua angústia. Isso não vai tirar a sua angústia. Tem pessoas que elas se refugiam até com uma capa religiosa, bondosa, de ajudar pessoas. Então na angústia dela, ela sai para ajudar pessoas. E você poderia dizer na sua razão: mas pastor, isso não é bom? É melhor do que sair matando, roubando, fornicando. Ela sai para ajudar. Sim, evita muitos males. E ganha alguns pontos, né? Que ela vai fazer um tzedaká.
Mas eu quero te dizer que isso em nada resolve a tua turbulência interior. Porque mesmo uma ação social, mesmo uma ação de bondade, não é o seu lugar de refúgio. Você tem um Deus que se apresenta como esse lugar. Ele diz: eu sou esse lugar. Eu sou o seu lugar de refúgio. Qual é um problema que nós temos no dia da angústia? Nós perdemos a fé e a confiança naquilo que está escrito. Porque o momento de águas tranquilas é apropriado para crer no que está escrito. Mas o momento da angústia, ele nos desafia a crer, mesmo eu estando vivendo uma situação contrária. Porque aqui dentro está tudo tumultuado. A angústia está me apertando o peito, a angústia está dando um nó na minha garganta. Aí eu leio esse texto e a impressão que me dá é que o texto é mentiroso, que não é uma verdade. Porque ele diz que ele é uma fortaleza, ele é um lugar de esconderijo, mas eu não estou vendo isso na minha vida. Então esse momento, a sua fé é provada. Por isso você precisa entrar nesse nível de palavra em textos como esse, não no dia da alegria. Porque no dia da alegria nós vamos só contemplar o que está escrito, mas no dia da angústia você poderá experimentar uma fé que te leva verdadeiramente a um lugar de refúgio, de fortaleza, naquele dia que está atribulado, naquele dia que está angustiado. Eu e você, nós precisamos crer que Deus, Ele está presente quando essas águas se perturbam, porque isso é o que o texto diz. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que elas se abalam, porque o que abala é a minha humanidade. O que abala é o meu interior, é a minha alma, é a carne que é fraca, mas Deus jamais será abalado. Mas a grandeza de Deus e a forma com que Ele se apresenta como um lugar forte e seguro, essa jamais será abalada. Este lugar que é uma cidade de esconderijo e refúgio, ninguém abala, nada abala, nem potestades, nem principados, nem ação de trevas, ninguém abala a grandeza de Deus. Nós precisamos ir nesse lugar de crer, nesse momento adverso. É agora que nós vamos provar a nossa fé, ou que temos fé, porque Ele prova e nós vamos dar a resposta. Está tudo atribulado, o nó está na garganta, a dor está no peito, a angústia está querendo me agitar como uma onda de um lado para o outro, mas eu entro nesse lugar, Senhor, e daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca, a minha alma que morra, a minha carne que desça a humildade do Senhor, mas eu não saio desse lugar. Está tudo ruim, mas eu tenho um lugar de refúgio, eu tenho uma fortaleza e um esconderijo onde eu posso entrar, e aqui eu fico até que as águas se acalmem, até que as águas se aquietem. Queridos, esse texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não se abalará. Se você estiver nesse lugar, você também não vai ser abalado. Pastora, porque você não sabe a situação que eu estou passando. Porque você não sabe a angústia que dá quando o meu marido cai. Porque você não sabe a angústia que dá quando a minha mulher sai da casinha. Porque você não sabe a angústia que dá quando meu filho volta para as drogas. Mas eu quero te dizer que, a despeito do que você passa, essa palavra é verdadeira, e tem um lugar que você entra que você não vai poder ser abalado. É a cidade de Deus, onde Ele habita. É uma cidade espiritual, onde serve de esconderijo para o crente em Cristo Jesus, para a igreja de Jesus Cristo na terra. E esse lugar está disponível até que Ele venha, até que Ele nos leve para um lugar onde as lágrimas vão cessar, até que Ele nos leve para um lugar que não haverá mais choro, que não haverá mais angústia nem aflição, até que chegue esse dia. Existe aqui na terra para todo ser humano uma cidade que não se abala, onde eu e você podemos entrar. Onde eu e você podemos entrar. Mas eu preciso confiar.
Eu preciso entrar nesse lugar pela confiança. Olha o que o texto diz. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, se levantou a sua voz e a terra se derreteu. Queridos, olha a grandeza do que está escrito. A terra se derrete quando ele levanta a sua voz. A terra se derrete. Pastora, porque você não sabe o meu nível de angústia. Queridos, todos nós vivemos níveis de angústia. Eu vivo níveis de angústia. Pessoas ao meu lado vivem níveis de angústia. Nós passamos momentos onde nós somos provados ao extremo. E Deus está lá de cima olhando. Deixa eu ver se ele entendeu aquilo que ele sempre leu. Porque esse salmo é conhecidíssimo. Mas quando eu entro na verdade desse salmo, eu olho para Deus e eu digo: tudo que eu preciso é de uma palavra declarada do Senhor. Porque se o Senhor olhar para a terra e lançar a sua voz, ela se derrete. Que Deus é esse? Que Deus é esse que lança a sua voz e a terra se derrete diante dele? O que seriam as circunstâncias que querem me angustiar? O que seriam os medos que querem invadir a minha alma? Não são nada diante dessa cidade forte. Não são nada diante do poder do leão que ruge. Tudo que eu preciso é me colocar nesse lugar e dizer: estou aqui esperando o teu socorro, porque eu só preciso de uma palavra sua bradando na terra, e ou o mar se abre, ou eu passo por cima das águas. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando você entra nesse lugar, você pode olhar para uma tempestade, você pode olhar para o mar revolto, e você pode ter a confiança de dizer: a minha carne está estremecida, a minha alma está ferida, a minha alma está machucada, está doendo por dentro, acabou minhas forças, nem lágrima mais escorre dos meus olhos, mas tudo que eu continuo precisando é que o Senhor dê uma palavra na terra, porque a sua palavra vai derreter. Não entre nesse lugar errado. Não espere em pessoas. Não espere em coisas. Não espere nas suas estratégias. Não espere na sua mão e nem no seu braço. Entra no lugar que não se abala. Uma cidade forte que diz assim: ele levantou sua voz e a terra derreteu. E quando ele faz essa afirmação, porque é uma afirmação, ele levanta a voz e a terra derrete. Que seria um problema que está me causando angústia. Que seria uma pedrinha de tropeço que está só me lapidando e me desafiando a ir em um lugar maior. O que seria uma questão financeira ou até mesmo física, quando eu tenho uma verdade dessa? Aí diz assim: depois que ele declara que a terra se derrete diante da sua voz, o salmista fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai, contempla aquilo que ele fez. Queridos, no momento de angústia, não se abata pela circunstância momentânea. Não, contempla aquilo que ele já fez. Olha para o seu histórico. Olha para o seu histórico, olha para de onde ele te tirou, olha pelos milagres que ele já fez, olha aquela grandeza que ele já tem feito até aqui, olha os seus testemunhos de fé passado. Tanta coisa me leva a fortalecer a minha fé, quando eu creio, quando eu olho para o que ele já fez, isso me coloca de pé, isso me faz crer, e eu contemplo e diz: tu és grande, tu já fez tanto, e tu podes continuar fazendo como quiseres. Se você no momento não tiver nada para contemplar que foi feito na sua vida, por favor, olhe e contemple a natureza. Olhe e contemple os mares que receberam ordens de limite. Que Deus é esse que fez esse volume de águas e disse: só vão até aqui, o orgulho das tuas ondas não passam daqui. Que colocou esses limites, que colocou uma água embaixo, doce nos lençóis.
Ele fez tudo perfeito. Se você olha um pássaro pequeno ou um animal grande, você pode contemplar. Se você olha a forma como que uma criança é gerada, a própria natureza nos ensina. Se eu olho para os meus filhos, eu já tenho que contemplar a grandeza de Deus, por ver como Ele é perfeito, como Ele criou e gerou, e me fez gerar filhos, e ser mãe de filhos. O que é o milagre de gerar? O que é carregar uma criança 9 meses no ventre? O que é a semente de um homem? Um simples esperma fecundar um óvulo e nascer uma vida e se tornar um homem, uma mulher que vai cumprir um propósito de Deus. Queridos, quantas coisas eu posso contemplar quando eu olho para a grandeza desse Deus. E o salmista, quando entendeu que a voz de Deus derretia a terra, ele falou: vinde e contempla. Vinde e contempla. Deixa eu te dizer, 2 horas de contemplação só vai te levar a adorar. E eu quero te dizer que a angústia nesse momento já vai ter ido embora. Quando você passar alguns minutos contemplando, seja o externo, seja o interno, seja o que Ele fez em você, seja o que Ele fez em alguém que você conhece, seja o que Ele fez na natureza, a angústia começa a sair do teu coração, porque você vai vendo que tem um Deus muito além do que o seu problema limitado. Muito bem. Aí ele diz assim: esse lugar é o lugar que eu e você precisamos entrar hoje. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Quando você entra nesse lugar de contemplar, de entender essa verdade, esse lugar forte, esse refúgio, qual é a resposta que Deus nos dá? É essa que o salmista viu: ele cessa as guerras. Quando você entra nesse lugar de refúgio do Senhor, suas guerras externas têm fim. Suas guerras externas têm fim. Quando você entra nesse lugar de confiança, de uma cidade forte, de um Deus que para Ele a sua angústia, o seu momento de aflição é nada. O salmista viu, ele fala: olha, as guerras se cessam, ele quebra o arco, ele queima os carros no fogo, ele faz como lhe apraz, porque Ele é o Senhor das nossas guerras. Quantas vezes nós experimentamos isso? Quantas vezes nós experimentamos um Deus que faz cessar a nossa guerra, depois que você entra nesse lugar de refúgio? Está tudo tumultuado, aí você entra nesse lugar. Eu me lembro, eu fazia isso antes de me converter, mas eu fazia sem entendimento. Depois que eu me converti, gente, aí eu falei, eu estava certa, sem conhecer Jesus. Eu me lembro que nos momentos de aflição, principalmente recém-casados, cada um tem uma maneira de reagir aos problemas. Principalmente se eu tomava uma decisão e algo dava errado, aquilo me fazia um tumulto. E aí, às vezes eu não queria nem compartilhar com o Luzineu. Outra hora eu compartilhava, mas eu já sabia o que eu ia ouvir se a responsabilidade fosse minha. Aí eu queria era ficar quieta com aquele problema. Aí às vezes vinha uma decisão errada que trazia uma consequência. Às vezes não era uma decisão errada, mas era uma circunstância que não dependia de mim, e a aflição vinha. Naquele momento de maior angústia, sabe o que eu fazia? Eu ligava o ar, ia dormir. E às vezes a angústia era financeira. Eu morava num lugar calor. Aí eu ligava o ar no 12, falava, eu vou dormir. E às vezes quando o problema estava compartilhado, o Luzineu falava, meu bem, mas você falou que está assim, você vai dormir? Eu falei, vou, porque eu não tenho o que fazer. E eu só vou fazer besteira se eu sair assim. Eu vou dormir, quando eu acordar vai ter uma solução. Só que eu fazia isso sem entendimento. E aí quando eu me converti, e eu comecei a entender esse lugar de refúgio, eu falei, é isso, vou dormir nele. Mas é claro que eu não estou falando de um lugar de descanso irresponsável, né? Que te aniquila e te tira daquilo que você precisa fazer, não. Mas sabe aquilo que eu fazia fisicamente, por não ter saída em alguns momentos, por não saber como resolver os problemas, eu me refugiava dormindo.
Eu me refugiava no sono. Eu aprendi a transferir isso para me refugiar nele. Eu aprendi a transferir esse sono físico para um sono espiritual. Então eu comecei a ser ensinada pelo Espírito a entrar num lugar estreito de fortaleza e refúgio do Senhor. E eu digo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, a solução vai bradar. Tudo que eu preciso é que Ele olhe para a terra e libere uma palavra, porque uma palavra dEle derrete toda a terra. Derrete toda a terra. Deixa eu te dizer, conduza a sua alma aí para esse lugar, porque ela não vai só. Ela não vai entrar só, até porque a alma, gente, é um bicho estranho. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a alma, ela é lisa. Sabe o que é lisa? Sabonete, assim, escorrega. Então ela quer, nos engodar, ela quer nos enganar. Então às vezes ela quer nos levar à precipitação, ela quer nos levar a decisões, ela quer nos levar a negociar valores, ela quer nos levar a ofender pessoas, ela quer nos levar a refúgios falsos, ela quer nos levar a confiar em pessoas, ela quer nos levar a fugir para os vícios, ela quer qualquer coisa. Mas eu preciso exercer um domínio por meio do Espírito que agora habita em mim e dizer assim: eu vou te conduzir. E o salmista entendeu isso, porque o versículo 10, ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nesse momento de angústia, você vai dar comandos para a sua alma e dizer: aquieta-te, e saiba que você tem um Deus. Te aquieta a alma, e saiba que tem um Deus sobre todas as coisas, que está no controle de toda situação, e que tem soluções para toda situação. Aquieta, eu dou comandos para minha alma, te aquieta, está tumultuado aqui dentro, está agitado aqui dentro, estou vendo a velha criatura querer me invadir, aquieta que Deus não falou, aquieta que Deus não mostrou, aquieta que Deus não bradou ainda, calma, Ele entrou nesse lugar. Às vezes falamos demais, às vezes o silêncio, muitas vezes silenciar nos leva a um lugar de refúgio. É claro que tem momentos que a gente precisa falar, mas tem momentos que o silêncio nos leva a um lugar de segurança. Por quê, pastora? Porque o silêncio te faz refletir nele. Então em momentos de angústia, para algumas pessoas será o momento de quietar, de calar e de dizer: Senhor, mostra-me, eu quero entrar nesse lugar seguro, eu quero entrar nesse lugar de refúgio, eu quero entrar nesse lugar que o Senhor se apresenta como fortaleza. E aí você vai dar um comando para a sua alma que grita em desespero: não desespera, alma minha, não se tumultua, alma minha, porque você já foi órfão, mas hoje você tem um pai. Você já foi órfão, mas hoje você tem um pai. Aquieta, que você tem quem responde por você. Sossega aqui dentro, porque você tem um Deus que brada na terra quando necessário for. Aquieta. Entra nesse lugar, pela declaração dessa verdade, que você se misture com a verdade da palavra, que ela entre você e você entre nela, e essa verdade se misture em você, para que você consiga dar comandos à sua alma e dizer: aquietai-vos, aquietai-vos. Nesses momentos de angústia nós devemos falar mais com Deus. A oração é fundamental. Orar, declarar a palavra, transferir para Ele é fundamental, porque eu quero te dizer que até o seu silêncio, Deus tem uma leitura plena dele. Cada lágrima sua expressa algo, e Deus recolhe cada uma delas. O teu choro engasgado, o teu nó na garganta, quando você para entrar nessa cidade forte,
Quando você para entrar nesse lugar de refúgio, Ele recolhe, Ele recebe, Ele te vê. Entra nesse lugar, fala mais com Ele. Nos dias de angústia, esteja mais com Ele. Pastor, eu não tenho nem o que falar. Eu vou te dar a receita, que eu também tenho momentos que não tenho o que falar. Tem momentos que eu não sei o que falar. Tem momentos que eu não sei para onde ir. Sabe o que eu faço? Pego os salmos, os de maior dificuldade, o que eles atravessavam, maior guerra, e aí eu pego as palavras dele. Só que eu não leio como se eu estivesse aprendendo. Não, eu declaro para dentro de mim, eu declaro para fora. Eu declaro para mim, para que aquela verdade entre e gere confiança e fé, que aquilo que eles alcançaram eu posso alcançar. E eu declaro para fora, para que o mundo espiritual ouça. Para que o mundo espiritual ouça e respeite a verdade e a autoridade da palavra. Então, se você não tem o que orar no momento da palavra, declare no momento da angústia, declare a palavra. Se você está com um nó tão grande, que 5 minutos de oração acabou as palavras, comece a declarar esses textos de verdade, onde Deus te leva a um lugar de refúgio e fortaleza. Se você for pegar, são vários. Davi escreveu um monte, que pode te inspirar. Eu te desafio, entra nesse lugar. Contemple as obras do Senhor. Exerça fé. Exerça a fé. Queridos, quando você apalpa a fé, quando você toca a fé, dessa maneira, Deus está lá de cima olhando, Ele entrou na cidade forte. Ela entrou no lugar de refúgio. Olha só, uma angústia, um momento de aflição, e ela está confiando, e ela entrou nesse lugar, e aí Deus diz: eu não nego com a minha palavra, eu não volto atrás com a minha verdade. Então Ele estende e vai começar a trabalhar o teu socorro. Ele vai começar a trabalhar o que você precisa. Ele vai começar a trabalhar o que você necessita. Pastora, porque Ele não trabalha antes? Porque Ele não faz antes? Eu vou te dizer, porque Deus não se move pela sua aflição. Deus não se move pela sua angústia. Deus não se move por isso. Deus não se move pelo teu tumulto externo. Deus não se move pela aparência do grito da sua alma. Deus se move pelos princípios verdadeiros dEle. E Ele está se apresentando aqui dizendo: eu sou o refúgio. Eu sou essa cidade forte. Se esconde nela. Entra nessa cidade, onde as águas, por mais que estejam tumultuadas, vão encontrar um rio da cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está lá. Quando você entra nela, você encontra Ele. E aí a angústia precisa cessar. Queridos, nós precisamos dar respostas de crente às nossas aflições. Como é isso, pastora? Nós precisamos dar resposta de fé. Nós precisamos dar resposta de fé. Senão, nós seremos crentes quando as circunstâncias são favoráveis. Senão, nós venceremos quando nada nos desafiar. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos dar uma resposta de fé ao momento de angústia. Nós precisamos dar uma resposta de crença, de fé genuína e verdadeira nesse dia que te angustia, que te tumultua, que gera aflição. É nesse dia que eu e você precisamos dar essa resposta. Amém? Eu quero orar com você. Quero chamar o louvor aqui. E eu quero te convidar a refletir um pouquinho, né? Sentado mesmo, eu vou te chamar para você ficar em pé, mas se você já quiser levantar, fique à vontade. Mas eu queria que você refletisse um pouco no seu momento. No seu momento. Talvez em um momento que você não esteja mais vivendo, mas que você não foi levado a esse lugar de confiança. Talvez hoje você queira se arrepender e dizer: poxa, naqueles dias de angústia, de uma enfermidade,
de uma crise financeira, naqueles dias de angústia, eu precisava ter ido a esse lugar de refúgio, de fortaleza, mas eu não fui. Talvez seu momento nem é de questões pessoais, mas são de guerras espirituais, são de confrontos e de batalhas, e isso está gerando peso. Talvez você está gerando algo em Deus, um projeto em Deus, isso está gerando angústia. Eu quero te convidar, reflita um pouquinho sobre esse momento. Deus hoje quer te levar a esse lugar, onde Ele se apresenta como refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Ele não está presente, Ele está bem presente. Ele não está simplesmente presente. O texto diz que Ele está bem presente. Não pense você que Ele está longe. Não pense você que Ele está mais ou menos perto. Creia, porque não é pelo que você sente, não é pelo que você acha, não é pelo que você percebe, é pelo que está escrito. E está escrito que Ele está bem perto, Ele está bem presente, no dia da angústia, no dia do nó da garganta, no dia da aflição, no dia da água tumultuada. Ele não está mais ou menos próximo, no dia da dúvida, no dia da culpa, no dia da assolação, no dia da aflição. Ele está bem presente. Talvez você que está bem longe da cidade de refúgio, talvez é você que se distanciou da torre forte, talvez é você que se distanciou da fortaleza, do esconderijo, aonde Ele cobre com a sombra, com a sua sombra, com o seu escudo. Talvez você se distanciou, talvez a sua fé foi abalada, mas Ele não muda. E o texto diz que Ele está bem presente de você nesse dia. Ele está bem presente de você, bem presente em você, bem próximo a